Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Hélio Santos e hoje nós vamos tratar do sistema numérico indo-arábico, que é também conhecido como sistema decimal. É um sistema super sofisticado e é o sistema que nós usamos atualmente. Vamos lá! O sistema decimal ele foi criado na Ásia pelo povo hindu e descoberto pelos árabes. Os árabes trataram de difundir esse sistema na Europa, na Ásia e depois na África. Tratava-se de um sistema muito eficiente. Os árabes, sendo uma nação de comerciantes, eles tratavam com diversas culturas e tinham acesso a diversos sistemas numéricos. Com a dificuldade de tratar, de negociar, eles viram no sistema hindu uma grande oportunidade, pois a eficiência do sistema tornava a negociação muito mais fácil. Então eles catalogaram esse sistema e difundiram por todo o mundo. Eu fiz questão de colocar essas imagens. Do lado esquerdo a gente vê o povo hindu e do lado direito a gente vê o povo árabe. Para quebrar um pouco daquele paradigma de achar que a matemática foi criada por homens europeus de vestido branco e carequinhas. Não é isso, gente. A matemática se desenvolveu em todas as partes do mundo. Como foi que isso se organizou? O nosso sistema foi criado pelos hindus, como vimos antes. Só que ele foi organizado pelos árabes da seguinte maneira: os árabes, alguns árabes conseguiram acumular grandes fortunas. Os sheiks, os sultões, eles acumulavam grandes fortunas e financiavam sábios para desenvolver novas tecnologias. Um desses sábios foi o Muhammad Al-Khwarizmi, que é essa figura que nós estamos vendo. Ele foi responsável por identificar e catalogar o sistema decimal e reuniu esse sistema na primeira obra que temos da álgebra, chamado em português de O Livro do Cálculo Algébrico e Confrontação. Foi a primeira obra de matemática abordando esse sistema. Essa fase histórica foi tão importante para a criação da matemática como conhecemos hoje, que as representações numéricas das quantidades acabaram levando o nome desse sábio, que são os algarismos. E a ciência que estuda o cálculo acabou levando o nome de parte do livro, que é a álgebra. Esses são os símbolos das quantidades e sua evolução no passar do tempo. São os chamados algarismos. E esses últimos algarismos aqui são os que nós usamos atualmente. Você deve estar se perguntando por que esse sistema é tão eficiente. Nós, no nosso corpo, temos uma espécie de referência desse sistema. Nós temos as referências na palma das mãos. Temos 10 dedos, 5 em cada mão. Isso facilita muito a contagem. Esse aqui é o ábaco. O ábaco é um instrumento de cálculo, de contagem analógico usado na antiguidade e até os dias de hoje ele é muito utilizado para explicar o funcionamento do sistema indo-arábico ou sistema decimal. A primeira quantidade que vamos ter contato é a unidade. A unidade aqui no ábaco, ela é representada aqui à direita. Os números são sempre escritos da direita para a esquerda. Assim, uma unidade representa a quantidade de 1. 2 unidades representam 2. 3 unidades, 3 e assim por diante, até formar 9 unidades. A partir de 9 unidades, a 10ª unidade, nós vamos transformar numa dezena, para que isso não cresça indefinidamente. Assim, essas 10 unidades vão se transformar numa dezena e vamos recomeçar a contagem. Agora, ao invés de 10 unidades, nós temos uma dezena, que representa 10 unidades. Assim, recomeçamos a contagem. Uma unidade e uma dezena representa 11. 2 unidades e uma dezena, 12. E aí por diante, até chegarmos novamente em 9 unidades. Note que é muito mais fácil representar 20 unidades através de 2 dezenas do que 20 unidades através de 20
unidades, né? Fica bem mais fácil. E assim o sistema segue. 10 dezenas, do mesmo modo, representa uma centena. E o sistema segue indefinidamente. Você deve estar preparado para ver esse sistema de todas as maneiras possíveis. Uma das maneiras que ele pode aparecer para você é da maneira tridimensional, contando unidades. Por exemplo, aqui temos uma unidade. Se multiplicarmos essa unidade por 10, teremos 10 unidades ou uma dezena. Se multiplicarmos essa dezena por 10, teremos 10 dezenas ou uma centena ou ainda 100 unidades. Multiplicando essa centena por 10, teremos 1 milhar, ou 10 centenas, ou 100 dezenas, ou ainda 1000 unidades. Esse sistema pode ser classificado em ordens ou classes. É nessa parte que eu quero que você preste bastante atenção, porque é nesse ponto que os avaliadores geralmente cobram, certo? Aqui temos um exemplo de um número. Essa aqui é a primeira classe, a classe das unidades, sempre da direita para a esquerda. A segunda classe é a classe das dezenas. Terceira classe, classe das centenas. Quarta classe, das unidades de milhar. Aí se segue dezenas de milhar, centenas de milhar, unidades de milhão, dezenas de milhão, centenas de milhão e por aí vai. Olha, note que tem várias maneiras de classificar esse sistema. Essa foi a primeira maneira. A segunda maneira é pela ordem. Podemos dizer que as unidades são primeira ordem. As dezenas são de segunda ordem. E por aí vai. Terceira ordem, centenas. Quarta ordem, unidades de milhar. Quinta ordem, dezenas de milhar. Sexta ordem, centenas de milhar. Sétima ordem, unidades de milhão. Oitava ordem, dezenas de milhão. E nona ordem, centenas de milhão. Outra maneira de classificar é chamando essas aqui, ó, de classe de unidades simples, que são unidades, centenas e dezenas. Chamando esta daqui de classe dos milhares. E a terceira, chamando de classe dos milhões. Repare que a diferença da classe das unidades simples para a classe dos milhares é somente o milhar no final do nome da unidade. A classe dos milhões segue o mesmo padrão e você precisa memorizar esse padrão. Aqui é bom que vocês tenham bastante atenção, porque geralmente em provas de concurso eles gostam de fazer um joguinho, um jogo de palavras com essa classificação. Como é que isso pode cair na prova? Vamos ver um exemplo. O avaliador pode te dar a ordem dos números de uma maneira e pedir para você classificar de outra maneira, como nesse exemplo. A primeira ordem é a ordem das unidades. A segunda ordem, aqui ó, segunda ordem é a ordem das dezenas. Terceira ordem, que está bem aqui, ó, é a ordem das centenas. E por aí vai. Quarta ordem é das unidades de milhar. Quinta ordem, temos zero na quinta ordem, é das dezenas de milhar. Sexta ordem, das centenas de milhar. Sétima ordem, das unidades de milhão. Oitava ordem, das dezenas de milhão. E por último, a nona ordem, que são as centenas de milhão. E é assim que geralmente os avaliadores vão cobrar isso de você, fazendo essa mistura, embaralhando e pedindo para você escrever de outra forma. Temos aqui outro exemplo de como isso pode cair na sua prova. Você pausa o vídeo agora e tenta resolver. Eu já vou colocar a resposta direto, para o vídeo não ficar tão longo. Outra maneira de enxergar
escrevendo o número por extenso. Aqui temos a quantidade de 894.623. Note que aqui temos, na primeira ordem, temos a quantidade 3. Sabemos que são 3 unidades que tem o valor de 3. Na segunda ordem, temos 2 dezenas, que cada uma tem valor de 10 unidades e o valor é 20. Na terceira ordem, temos 6 centenas, que valem cada centena 100 unidades. Então, temos 6 vezes 100 unidades, 600 unidades. E esse padrão vai se seguindo até formar o número completo. E para completar, eu tenho 2 dicas para dar para vocês. Primeira dica é o livro O Homem que Calculava, de Malbataan. É um livro muito gostoso de ler, um livro fascinante, e ele é cheio de probleminhas matemáticos. E a segunda dica que eu tenho para vocês é o desenho Pato Donald no País da Matemática. É muito legal também, porque ele mostra algumas aplicações da matemática, onde a gente pode enxergar a matemática. Se vocês gostaram, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E aqui eu vou deixar uma lista de exercícios, questões resolvidas do Enem e outros vestibulares. Aqui você pode se inscrever e bem aqui você vai conferir o próximo vídeo do nosso curso. Forte abraço, fiquem com Deus. Até mais.